do sexto ano. Seja bem-vinda a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Raquel Rezende, sou professora de Geografia e nossa aula de hoje é Transformação das Paisagens, PET 2, semana 3 e 4. Então, na aula de hoje, nós iremos identificar e analisar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária, do processo de industrialização e vamos também explicar as mudanças na interação com a natureza a partir do surgimento das cidades, enfatizando as transformações do espaço percebido. Então, gente, quando a gente fala de transformação da paisagem, a gente vai estar falando de um espaço produzido pelas atividades, pela ação do homem. Então, apesar da integração cada vez maior entre a cidade e o campo, estimulada aí, pela evolução dos meios de comunicação, de transportes, o modo como os elementos da paisagem estão organizados em cada um deles, esses espaços, eles são bem diferentes. Vai depender de como vivem as pessoas daquele determinado lugar, o clima daquele lugar, o relevo. Então, são vários fatores que vão interferir na produção do espaço geográfico. Então, cada sociedade, ela transforma a paisagem e produz espaço geográfico de acordo com as suas necessidades, seus interesses e seus valores. Essas transformações são realizadas por meio do trabalho das técnicas e das tecnologias. Como eu falei, então, o espaço geográfico, ele é transformado. Na aula passada a gente viu que as atividades, o trabalho do homem, ele que faz com que as transformações ocorram na paisagem, no espaço geográfico. E as atividades econômicas que o homem vai realizando, ele vai utilizando essas técnicas, essas tecnologias, e ele vai transformando esse espaço geográfico, fazendo dele um espaço produzido. Então, aqui a gente tem duas imagens, para a gente ver como que essa paisagem ela pode ser transformada a partir de dinâmicas da natureza. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando aí uma construção de uma casa num lugar que é muito frio. Então, aqui as construções são adequadas para esse tipo de clima. Então, aqui a gente tem uma imagem, a casa construída de madeira, com telhado mais inclinado, onde que ali a neve não vai pesar, E na outra imagem a gente tem ali já construções diferentes, totalmente diferentes, de um lugar. A gente chama esse tipo de construção de palafita, que é construída as casas em cima de estacas, na beirada do rio. Então, são povos ribeirinhos, que têm outras necessidades, diferentes da necessidade dos povos, que vivem em lugares frios. E as construções, então, elas são diferentes para atender a necessidade de cada um desses moradores que estão em lugares diferentes. Então, aqui a gente vai ter também duas imagens mostrando como que as atividades econômicas, elas também produzem espaço geográfico. Então, a primeira aqui é uma imagem do campo, da agricultura, da pecuária, Então, o espaço produzido é bem diferente do espaço produzido numa cidade, por exemplo. Ali a gente tem uma imagem de uma cidade, de um centro comercial, São paisagens diferentes, com atividades econômicas, mas que cada uma delas necessita de uma produção do espaço geográfico diferente. O acesso às técnicas e tecnologias modernas e sofisticadas é bastante desigual no mundo. Há locais em que são utilizadas técnicas e tecnologias mais avançadas, enquanto outros lugares ainda utilizam técnicas rudimentares. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando uma atividade econômica que é a agricultura. Mas, ao mesmo tempo que é a mesma atividade econômica, ela está sendo realizada de forma diferente. As técnicas usadas ali, elas são diferentes. Uma é altamente moderna, com irrigação, com o uso de tecnologia da internet para estar monitorando a produção, e a outra é usando técnicas bem rudimentares, bem antigas. Então, esse espaço geográfico, apesar de ser um espaço agrário, ele está sendo produzido de forma totalmente diferente. O espaço rural. O grande volume de produção agropecuária ao redor do mundo deve-se, em parte, ao aumento do nível tecnológico. Então, hoje a gente produz muito porque
principalmente no campo, né, porque a gente tem o uso de tecnologias mais modernas que vai auxiliar aí no aumento dessa produção. De acordo com o investimento financeiro e com a produtividade, os sistemas agrícolas e a produção pecuarista, ela pode ser classificada de intensivo e extensivos. Então, aqui a gente vai ter, né, um quadro mostrando como que a atividade agrícola, a pecuária, né, intensiva e a extensiva. Então, atividade pecuária, é uma atividade econômica, né, a criação de gado, mas a gente tem dois tipos diferentes produzindo esse espaço geográfico aí. Então, a gente vai ter a agropecuária extensiva, que é quando o gado é criado solto, livre, né, no pasto. Então, ele precisa de um espaço maior para a produção. E a pecuária intensiva, né, que já o gado é criado confinado, preso, ele não passa, né, ele come ração, ele é tratado com veterinários, então é uma produtividade maior. Então, o espaço geográfico produzido ali para essa atividade é um espaço menor. Agora, na agricultura, né, a gente vai ter também dois tipos de agricultura, agricultura moderna e agricultura familiar. A agricultura moderna é uma empresa, né, ela produz muito para exportação, ela usa técnicas mais modernas, máquinas, insumos, fertilizantes, agrotóxicos, né, para a produção chegar a um nível bem elevado. Já a produção, a agricultura familiar, já é a família que toma conta ali daquela produção, né? A família que cultiva, a família que vende. Então, é uma produção de vários tipos de culturas diferentes. Então, a produção familiar, ela vai ter, por exemplo, né, a família vai cultivar o arroz, o feijão, o milho, a hortaliça, o legume, algum animal ali, o próprio leite, o ovo, né? E aquele excedente, aquilo que vai sobrar, é que ela vai disponibilizar, que ela vai vender, né? É diferente da agricultura moderna, que o principal objetivo a produção é para venda, principalmente para o mercado externo, né? Para exportação. Então, aqui a gente tem duas imagens mostrando a agricultura familiar, né? A família é que produz, ela toma conta de toda a produção, desde do plantio até a venda do que ela colhe. E a agricultura moderna, que é utilizando as máquinas modernas, né? Os tratores, os insumos, irrigação, utiliza muita irrigação. E aqui a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, né? A pecuária intensiva, a criação do gado confinado, preso, né? E a pecuária extensiva, precisando aí de um espaço muito maior para a criação desses animais. E esse espaço produzido, né, no campo, ele, com essas tecnologias modernas, né, com essa precisão de uma alta produtividade, ele traz também vários problemas ambientais. Um dos problemas ambientais mais visto, que a gente mais vê, é o desmatamento, porque ele é o princípio de tudo, né? Se a gente vai plantar, a gente tem que desmatar. Se a gente vai criar animal, a gente tem que desmatar. Então, é o primeiro problema ambiental mais expressivo que a gente vai ter no espaço geográfico. E através dele vem outros, né? Tendo desmatamento, a gente vai ter extinção de espécies de fauna e flora na região. A gente pode ter a desertificação, que é quando retira a vegetação original ali do lugar, né? Aquele solo fica empobrecido e ele pode chegar a ter característica até de deserto. A gente vai ter contaminação dos rios por causa dos agrotóxicos, né? Os fertilizantes que são usados na produção, eles acabam infiltrando no subsolo, né? E indo para o lençol freático e contaminando rios. E a erosão, que é um dos problemas, é um problema natural, mas que tem muita causa antrópica, né, feita pelo homem, que também por causa do desmatamento, né? Aquele solo vai empobrecer, vai perder os nutrientes e ele vai acabar erodindo. Então, aqui a gente tem uma imagem de um solo com erosão, né, um solo erodido, um rio contaminado, né, com
agrotóxicos, o uso de agrotóxico, né? O Brasil hoje é um dos países que mais usa agrotóxicos, né? Na produção agrícola, para aumentar essa produção. E o desmatamento, que também é um problema sério que a gente enfrenta hoje por causa da expansão agrícola, né? Principalmente dos pecuaristas, que, né, precisa de uma área grande para criar o gado, então acaba desmatando. É um problema que a gente está enfrentando até na floresta amazônica. E aqui, então, a gente vai falar do espaço produzido, o espaço urbano. Como que o espaço urbano ele é produzido? As primeiras cidades, elas surgiram, né, há milhares de anos atrás, 12.000 a 4.000 anos antes de Cristo, e a partir daí elas vêm se redesenhando, né? Elas vão modificando à medida das necessidades do homem que vive nas cidades. Então, as cidades, elas sempre atraíram os camponeses, né? E hoje elas continuam atraindo pessoas, né, em busca de serviços que a cidade oferece, empregos também, né? Então, essa migração, essa saída das pessoas do campo para a cidade, a gente chama essa migração de êxodo rural. E esse êxodo rural, ele tem épocas que ele é mais expressivo, né? O Brasil, por exemplo, as pessoas, muitas pessoas que viviam na zona rural, no campo, saíram do campo e vieram para a cidade na época que o Brasil se industrializou, para trabalhar na indústria. O espaço urbano. Voltei. Algumas cidades, elas se tornaram, então, metrópoles. O que são as metrópoles? São as cidades grandes, com mais de 2 milhões de habitantes, né, com uma dimensão territorial grande, e que onde a gente encontra uma variedade grande de comércio, serviços, opções de lazer, né, shoppings, cinemas, teatros, parques, e centraliza também as atividades econômicas de uma determinada região. E exerce influência cultural, científica, social e econômica. Como que seria essa influência, né? São cidades onde que tem universidades, onde que tem bancos, empresas multinacionais, né? Que vai atrair as pessoas que vivem naquela região, né? Para usufruir dos serviços que ela oferece. Então, aqui a gente tem uma imagem de Belo Horizonte, né? Uma vista aérea de Belo Horizonte, que é uma metrópole. Várias cidades aqui no Brasil são metrópoles, né? A maioria das metrópoles são capitais de estado, mas nem todas as capitais de estado são metrópoles. Da metrópole, a gente tem a região metropolitana. O que seria a região metropolitana? É quando a gente tem a metrópole e os municípios vizinhos daquela metrópole, daquela cidade, sofrem influência, né, daquela cidade ali. Então, a metrópole ela passa a funcionar como centro, né, de uma imensa aglomeração humana, formando a região metropolitana. Então, ela é formada por vários municípios que apresentam uma estrutura ou aglomeração urbana interligadas entre si, né, ou em torno de uma cidade principal, que geralmente é a metrópole. Então, aqui a gente tem a imagem da região metropolitana de Belo Horizonte, onde que Belo Horizonte ali é o número 2, bem no centrinho, e todos esses outros municípios, né, os outros 33 municípios fazendo parte da região metropolitana. Quando a gente tem uma região metropolitana, os serviços são comuns também, né? Um depende do outro, né? É muito comum nas regiões metropolitanas as pessoas se deslocarem de um município para outro para trabalhar, para fazer compras, né? Para ir ao médico, para as necessidades básicas do dia. Então, aqui é um outro conceito que a gente vai falar também sobre o espaço urbano, que é a conurbação. O que é conurbação? É um fenômeno que acontece quando dois municípios eles se unem fisicamente, né, formando então uma grande aglomeração urbana. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, o município cresce muito, não tem zona rural. Então, isso acontece, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quando a gente não sabe onde que termina o município de Belo Horizonte, por exemplo, e começa o município de Contagem. Houve aí uma conurbação. E quando há uma conurbação entre duas metrópoles, a gente vai ter uma megalópole. Né? O que é a megalópole? É a união de duas metrópoles. Então, é um aglomerado muito grande de pessoas, de construções, né, de área urbana. Então, aqui a gente tem uma imagem
né, da megalópole, né, que está em construção aqui no Brasil, né, que ainda está em formação, que é a megalópole do Rio São Paulo. Então, entre o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, tem vários municípios menores, né, que estão se unindo e formando essa grande megalópole. Atualmente, mais da metade da população mundial está nas cidades, né? Mas muitas dessas pessoas, elas não têm direito à cidade. O que seria o direito à cidade? É o direito aos equipamentos e serviços que as cidades oferecem. Né? Por que essas pessoas não têm esse acesso? Né? Porque muitas vezes elas vivem em lugares precários, né? Ou em favelas, ou em bairros de periferia, onde que esses serviços não são atendidos, né? Então, aí falta para elas, aí, por exemplo, né, água encanada, coleta de lixo, transporte de qualidade. Então, aqui, além do acesso desigual, né, aos serviços e equipamentos, muitas cidades apresentam graves problemas ambientais, né, como a poluição das águas, do ar, contaminação do solo. Então, aqui a gente tem imagens de moradias precárias, né, em cidades onde as pessoas não têm direito aos equipamentos de uma cidade, né, aos serviços que a cidade oferece. E na outra imagem a gente tem ali uma poluição numa cidade, uma poluição do ar muito forte, né, onde que também é um problema ambiental para as pessoas que vivem em áreas assim. Então aqui, gente, eu trouxe uma questão, né, do PET, a questão 2 da semana 4, para a gente estar analisando. A gente vai ter uma imagem, né, de uma moradia, de moradias aí, de bairro de periferia. Além da questão do acesso desigual aos serviços e equipamentos, muitas cidades apresentam problemas ambientais, como poluição das águas, do ar, contaminação do solo. Então, aqui era para identificar qual que é o problema retratado na imagem. É de enchente? Não, a enchente é um problema, né, muito recorrente nas grandes cidades, por causa da pavimentação das ruas, né, das avenidas. Poluição do ar também é um problema muito sério, né, nos grandes centros urbanos, mas não é o que está retratado na imagem. Então, ali vai ser as moradias precárias, né, onde que as pessoas não têm o acesso a serviços básicos, né, a infraestrutura básica aí para ter uma vida de qualidade. E a última questão, trânsito caótico, né, a última alternativa, o trânsito caótico também é um problema urbano, mas que não é o da imagem. Então, gente, na aula de hoje nós vimos aí o espaço produzido, como que o espaço, as transformações da paisagem ocorrem de acordo com o que é produzido no espaço geográfico, né? Então, a gente viu que a desigualdade do uso de técnicas e tecnologias faz essa diferença da produção do espaço geográfico. E como que o espaço rural e o espaço urbano, eles estão interligados, eles são interdependentes, né? Um depende do outro, mas que eles produzem diferente o espaço geográfico, através das atividades econômicas que são realizadas ali. Então, aqui estão as referências da aula de hoje. Então, obrigada, gente, e até a próxima aula.